Vamos. Olá, começando a gravação do nosso novo episódio, falando sobre Enneagrama, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa, essa menina com essa carinha tão delicadinha, né, tão querida, a gente estava conversando agora sobre isso, que vem aqui para falar um pouquinho sobre ser uma tipo 6 do Enneagrama. A Gabriela é minha cliente, nós fizemos um processo que foi muito legal, de muita descoberta. E eu sei, assim, que muitas coisas mudaram nessa vida, né? E então a gente te agradece, Gabriela, por ter aceitado o convite, de vir aqui compartilhar, de trazer alguma informação que pode trazer um alento aí para essas pessoas que sofrem, que não entendem por que precisam tanto ter o controle, né, da vida, dela, dos outros, do mundo todo. Tá bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kelly. É um prazer estar aqui. E também isso faz parte até dessa questão do autoconhecimento tá aqui, né? Porque mexer com algumas coisas que a gente tem aqui dentro fazem com que a gente tome algumas outras atitudes, até na questão de se expor mais. Então é muito importante e eu te agradeço pelo convite. Que legal. A autoconfiança é um dos elementos imprescindíveis assim, para a gente conseguir não se preocupar, né, nessa hora de estar se expondo, de ficar mais seguro, mais tranquilo, e aí flui. Mas me conta. O autocontrole, né? Saber que eu estou conseguindo controlar certos sentimentos, né? E estar me expondo tanto na fala quanto na imagem. Isso fez parte justamente desse processo, né? Isso era diferente antes, Gabriela? Percebe assim a diferença? Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, sempre uma pessoa muito envergonhada, mas fazendo o processo e descobrindo que eu sou um tipo 6, eu entendi o motivo disso. Me expor muitas vezes fazia com que eu não tivesse o controle da situação, que as pessoas estavam me controlando. Então, mudava os papéis e isso me incomodava bastante. Então, isso tem sido bastante diferente, vamos dizer, no último ano para cá, né? Depois que eu descobri esses pontos chaves, né, do tipo 6. Sabe, você está falando, eu estou lembrando que uma cliente ela é estudante de moda, designer, né? E eu estava atendendo ela, ela dizia assim, Kelly, eu não entendo como é que tu não tem Instagram, como é que tu não fala, como é que tu não grava um vídeo? Nossa, tem tanto conteúdo e tal. E eu dizia assim, meu Deus, por que eu não faço isso? Por que eu não faço isso? E ficava assim, não vinha só dela essa demanda, né? E foi exatamente nesse ponto, assim, de a hora que eu me expor, eu não controlo mais. As pessoas vão ver o que elas pensam, vão responder no Face, elas vão me ameaçar. E o 6, ele tem uma sensação de que alguém vai pular no pescoço dele a qualquer momento, né? Tipo assim, vai surpreender ele com uma reação. E a gente, no susto, é que a gente fica esquisito, né? Se alguém nos surpreende com alguma coisa. Como é que é isso pra ti? A gente tem que estar... O tipo 6, ele precisa estar preparado, né? Se ele sabe que alguém vai pular no pescoço dele, ele já tem que se preparar para esse pulo. Então, a questão da internet, a questão de se expor em vídeos, em Instagram, é bem isso, né? A gente... Como é que eu vou reagir ao que uma pessoa vai falar? Como é que vai ser a minha reação a um comentário de uma pessoa em um vídeo, em uma foto do Instagram? Então, é uma questão bem difícil, assim. Então, eu comecei a me expor e o feedback que eu tive muitas vezes foi positivo. Só que, porém, eu já estava assim, ó, esperando. Ah, não, a pessoa vai criticar, a pessoa vai me julgar, a pessoa vai falar isso, a pessoa vai falar aquilo. E não foi isso que aconteceu. Só que o tipo 6 já vai lá na frente, né? Já coloca a carroça na frente dos bois, como a gente diz. Já monta inúmeros cenários, já passa um filme na cabeça. Então, às vezes é a questão de desacelerar isso, é parar de pensar, fazer sem pensar no que vai acontecer. Tu tá falando, e assim, ó, agora essa semana eu fiz. Já tava na lista de tarefas, né? Que a gente adora listas, né?
Adoro a lista de tarefas. Aquelas listas intermináveis que a gente cria nova cada semana. Mas, enfim, tem algumas coisas que vão ficando pelo caminho. E eu sempre digo assim, quando a gente tem uma lista de tarefas, e eu dizia isso pra ti, né, Gabi? Quando a gente tem uma lista de tarefas e a gente não faz alguma coisa, tem algum motivo por trás disso. E a gente não pode simplesmente se chicotear porque não fez. Né? A gente tem que acolher, dizer, bom, e na minha lista tinha lá depoimentos. Eu preciso escolher depoimentos dos meus clientes. E nada, assim, ó, não ia, sabe? Tipo, não ia. Aí um dia uma cliente disse assim, Kellen, que a gente gosta muito de confiar e gosta muito da verdade, né? Perfeito. E ela disse assim, Kellen, tudo bem que a minha melhor amiga me indicou o teu trabalho e que bom que demos certo, foi tudo muito feliz. Mas assim, eu não tinha outra alternativa, entendeu? Eu não tinha um local teu de depoimentos para eu colher essa verdade de outras fontes. Aí eu pensei assim, nossa, porque o tipo 6 ele não vai atrás do sucesso. Eu quero esse aplauso desse depoimento. Eu quero. Vou fazer isso na segunda-feira, primeira coisa do dia. Não. Ele, né? Mas quando ela me deu um motivo que era para ter acesso à verdade, nossa, no outro dia eu digo, gente, como é que eu não fiz isso? As pessoas, coitadas, assim, elas vêm por indicação de uma pessoa, elas têm que confiar plenamente naquela pessoa, e se não der certo? É isso que o tipo 6 procura, né? A verdade. Tá sempre tentando pisar onde ele sabe que vai ser firme, que o terreno é firme. Ele não pisa na dúvida. E o tipo 6 gosta de consultar várias fontes. Eu digo, bom, um cliente tipo 6 não vai me contratar nunca, eu só dou uma fonte para ele. Aquela pessoa que indicou, né? E ele questiona, né? Será? Mas tu que tá achando isso, né? Se fosse um tipo 6, eu ia dizer isso. E aí, então, eu abri para os depoimentos, e o depoimento é um feedback, que nem você estava dizendo ali, me expus, né? Podia ser que não viesse coisa boa, né? Me expus, mas assim, como o significado mudou, me expus de boa e veio um monte de feedback legal, que é o sucesso, é o positivo, olha, tá dando certo. E a gente se surpreende, porque a gente já... Não que a gente seja pessoas negativas, não é isso. Acreditem, por favor, acreditem. É. Parece, mas não é. De uma maneira, outras coisas vão dar certo. Mas e se não der? Entendeu? O que eu preciso fazer se não for pro lado positivo? Se vier um feedback negativo, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Qual reação eu vou ter? Então, o tipo 6 sempre tem uma carta na manga, né? Ela tem várias opções ali. Conforme a situação se expõe na minha vida, eu sei já como lidar com isso, porque eu já venho planejando que pode ter a opção A, a opção B, a opção C. Gabriela, e assim, ó, eu acho que é importante a gente já aproveitar isso que você está falando para dizer o seguinte: isso que a gente faz é uma habilidade, a gente não aprendeu, ninguém nos ensinou a fazer isso, a gente aprendeu, a gente desenvolveu. Lá na formação da nossa personalidade, a gente se familiarizou com esse jeito de ser e a gente foi se especializando. São habilidades, né? A gente pode usá-las para fazer a nossa vida um inferno, ou a gente pode usá-las a nosso favor, porque a gente entrega sempre um trabalho muito bem feito, a gente não é pego de calça curta, a gente sempre tem uma solução, porque a gente realmente faz isso com facilidade, né? O que eu sempre digo, né? A gente pode até ter medo do sucesso, porque o sucesso pode ser algo que nos coloque numa situação de descontrole, pode nos envaidecer, nos embriagar, né? E aí, então, mas a gente trabalha tão bem que não colher o sucesso é uma contradição. Assim, a gente trabalha muito bem, com excelência, então é uma consequência natural a gente ser bem sucedido. E às vezes eu penso isso na minha vida profissional agora. Às vezes eu penso assim, se um dia eu subir de cargo na empresa que eu estou, eu vou ter tanto trabalho. Será que isso é bom? Porque eu vou ter que fazer tanta coisa. É muito controle. Aí eu penso assim, será que vale a pena? Porque eu sei que eu vou estar lá, vou ter uma demanda maior e eu vou querer entregar aquilo 100%. Ontem eu ainda conversando com um amigo meu e dizendo, para mim, eu não consigo viver as coisas pela metade. Ou é ou não é. Tem que ser bem feito.
Então, e aí eu fico pensando, vou ou não vou? Será que se eu não for, já monto aquele cenário, sabe? Já planejo daqui 10, 20 anos. Se alguém chegar para mim e me perguntar, tu sabe onde é que tu quer estar daqui 10, 20 anos? Eu tenho tudo mapeado. E tudo tudo que certo. pode dar errado e todas as possíveis soluções. Tudo. Menina, é cansativo ser gente, né? Dá trabalho. Cansa muito. Eu acho que a gente está preparado sempre para várias coisas. Então, uma coisa importante também que eu acho de falar que quem está perto da gente às vezes nos vê com cara de louco, assim, é outro apelo que eu faço aqui. Como a gente projeta muito e a nossa cacholinha, ela não sabe o que é passado, presente e futuro, tudo é real e aqui agora. Aquilo que a gente está projetando, num cenário qualquer, a gente vê um sinal de risco, de perigo, a gente já projeta. Bom, esse pequeno gesto aqui, no tempo e espaço, ele vai fermentar e ele vai ficar desse tamanhão. E o que eu vou fazer quando isso acontecer? E aí já começa a pensar e começa a viver e sentir aquilo. E aqui agora, quem está na volta não está vendo isso, mas está vendo a tua reação. Né? Tu tá brigando com aquela pessoa porque tu já sabe que lá no futuro ela pode, né? Olha, se tu não estudar hoje, amanhã tu vai ser um coitado, sei lá, alguma coisa. Já briga hoje com a pessoa para ela se antecipar também, né? Meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, os 2 já moraram comigo e eles dizem, nossa, é o quartel-general. Quem não foi pro quartel é só morar na casa dela, sair de lá preparado, né? Para a vida. Preparado. E aí é uma coisa, e é isso que tu comentou, a minha relação com eles às vezes acaba sendo difícil justamente por isso. Porque eu vejo onde eles estão e eu quero dizer, vocês têm que fazer isso, 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 porque lá na frente vai ser assim, assim, assado, e se vocês não fizerem, assim vai acontecer isso. Eles chegam sentar para trás, né? Meu, que é isso, gente? Como é que ela tá já percebendo isso? Então é a questão. E aí eu acabo querendo ter o controle da vida de todo mundo que tá na minha volta. E esses dias, fala. Isso antes eu não percebia, né? E agora eu percebo. Não, peraí, deixa eu dar uma pisada no freio, senão eu vou enlouquecer quem tá comigo. E assim, esses dias eu tava com uma outra cliente que é tipo 6, e ela chegou e disse assim: não, eu acho que tu tem que mudar esse teu cabelo, acho que tem que botar um aplique, não sei o quê. E eu comecei a olhar para ela assim, tipo, 6 não gosta de receber ordem, né? Não invada o meu território, que eu é que sei, eu é que controlo. Mas não era isso, entendeu? Eu não deixei isso eu fiquei olhando assim, eu olhei para ela e disse assim: por que será que tu tá tentando controlar o meu cabelo? Olha o que tu está fazendo. Tu deve estar te sentindo insegura com alguma coisa e tu está tentando controlar alguma coisa no planeta para te dar a sensação de que tu consegue controlar. Olha que importante. É verdade. A gente vai estar movido por alguma coisa que, se a gente não respira e vai dizer assim, tá, o que é que está me deixando insegura? O que foi? É o meu cabelo? É a pessoa que disse que vinha e não veio? É o Zezinho que marcou e desmarcou e eu já projetei um cenário horrível aí porque a gente potencializa aquilo que a pessoa demonstrou, a gente faz vezes 1000, se prepara para aquilo 1000 vezes pior, né? Porque com essa sensação de insegurança é que a gente começa às vezes a passar do ponto e querer controlar e se meter no espaço do outro, invadir mesmo o espaço do outro, como a história do cabelo, entendeu? E aí eu falei isso para ela e ela realmente ela se deu conta assim, peraí, o que ela tinha? E a gente vai com um tom de imposição, porque é uma questão de vida ou morte, é isso que as pessoas não entendem. A gente está tentando proteger o outro numa situação de vida ou morte. Eu quero fazer de tudo para evitar que tu sofra isso que eu estou projetando aqui. Perfeito. Né? E então a gente vem impondo, a gente não vem, olha, tá vendo? Não, a gente vem, olha, tem que fazer isso. Relações familiares, nas relações interpessoais, né, no geral, isso às vezes é ruim pra gente, porque as pessoas nos veem como pessoas autoritárias, impositivas.
Ah, ela é durona, ah, ela isso, ela é aquilo. Mas não, a gente não quer que a pessoa lá na frente venha, enfim, né, se deparar com situações difíceis. Então, a gente, por ter aquela questão do autocontrole, bota todo mundo embaixo da asinha, né, e diz, tu vai ter que fazer isso, 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 e não pensa se é a vontade da pessoa, né, se a pessoa realmente não fizer, talvez ela precise daquela consequência lá na frente para aprender sozinha. Lógico. Mas, É aquela questão. Gabriela, e quando a pessoa não te escuta, não te dá um pânico, eu tô falando e a pessoa tá dizendo que não tá vendo, não vai dando um nervoso, ela não tem ideia do que tá acontecendo. Meu Deus, fica mais. Surtos em relação a isso com pessoas da minha família. Eu tô dizendo para te fazer, tu tem que fazer, se não fizer. E aí acabava eu me incomodando muito e tendo muitas brigas com isso, né? Então, depois que eu vi que isso era do meu perfil, eu tentei dar uma controlada. Kelly, nem sempre eu consigo, ainda Ai, tenho, sabe? que Ainda tenho bom os que tu meus falou momentos, isso. muitos momentos difíceis mas é todo dia, é um dia de cada vez tentar melhorar essas questões. Sabe Ao passo, que. Fala, por favor. passo que o tipo 6 tem essa questão de organização, de, das questões das listas, de nunca querer esquecer nada, tem essa questão, né, de explodir quando as coisas saem do controle. Então, depois que a gente descobre tipo 6 e descobre quais são os pontos negativos do tipo 6, a vida se torna, não, eu tenho que melhorar cada dia mais nesse ponto aqui. Para que só as coisas boas do meu perfil, né, sejam presentes na minha vida. Mas tem os dias difíceis, a gente sabe, tem os dias que tudo foge do controle, e aí tem que deixar para o universo mesmo resolver. E tudo é uma caminhada, né? Isso que você está falando é importante. Eu descobri o meu perfil tipo 6 em 2012, tá? A coisa estava tão destruída, assim, eu tinha dizimado na minha volta, assim, era desde o casamento, trabalho, colegas, eu não tinha como recuperar aquelas pessoas, assim, a sensação é essa, sabe? Então, porque eu me dei conta de quanto do desconforto que eu sentia, das situações que eu via de discussão, disso, daquilo, quanto eu contribuía para aquilo tudo acontecer. Eu não tinha nenhuma noção disso antes. Eu olhava e dizia, meu Deus, tem sempre alguém reclamando, tem sempre alguém brigando. O quanto que eu contribuía para... Até porque a gente irrita as pessoas, às vezes, com essa imposição. Vai indo, daqui a pouco a pessoa te dá uma patada. E tu leva a patada e diz, nossa, por que ela me bateu? Por que ela me... Perfeito, é isso. E eu não sei, tô aqui inocente, não tô sabendo de nada. Menina, esses dias, eu cheguei para buscar um amigo tipo 6, total, zero consciência disso. Zero, tá? Mas assim, muito engraçado. Se não fosse triste, era engraçado, né? Porque eu olhei, me vi há 10 anos atrás, assim, ó. Total reativo, qualquer raio de luz, assim. Eu cheguei na frente da casa dele, Gabriela, e eu buzinei. E nunca que eu chegava lá, eu buzinava. Só que eu já tinha dito alguma vez assim: nossa, tu demorou. Nossa, eu fiquei com medo de ficar aqui. Nossa, eu, sei lá, tá? Avisado, ele já estava. Ele já sabia, já tinha informação de que eu tinha medo de estar ali, que eu me sentia insegura de estar ali, tal, tal. No dia que eu buzinei, ele, antes de sair da casa, ele pensou assim: por que ela buzinou? Será que aconteceu algo? Meu Deus. E aí dispara o alarme. Ele já chega no carro, assim, ó. Porque aí a gente, ao invés de chegar e dizer assim: oi, Gabriela, o que que foi? Tu tava com medo? Ai, pobrezinha, vou te acolher, tu tava com medo. Não, a gente chega batendo na Gabriela, assim: por que que tu buzinou? Eu não gosto que buzine, eu já fico preocupado. E eu digo assim: que isso, criatura? Calma. Aí tu apanha, entendeu? Por que que tu me assustou, né? A pergunta seria essa: por que que tu me assustou? Tu me assustou e eu fiquei nervoso e eu vou bater em ti. É. Tipo, gente do céu, olhe para isso. Por isso que é uma das questões que, como tu comentou, é difícil ser tipo 6. Não é uma pessoa que vai ser sempre tudo de boa, tudo paz. Sempre vai ter uma coisinha ali que vai incomodar.
E quando ele se importa, que ele se importa com a pessoa que está ali, ele ficou preocupado, podia estar acontecendo alguma coisa, ficou nervoso, né? Ele está se importando, mas a maneira como expressa é de uma forma agressiva. E aí ninguém entende, né? A minha mãe já me dizia, nossa, tu sempre fala brigando, xingando com a gente. E eu, não, gente, não é, mas é uma maneira de querer mostrar pra vocês, olha, tem que ser assim. E às vezes não tem que ser pra mim, né? Pro outro, talvez não precise ser daquela maneira. Então, é um processo, Kelly, é um processo, eu acho que é uma caminhada bastante longa. Eu hoje em dia, assim, ó, eu procuro identificar quando eu percebo que eu tô me importando demais, me preocupando com o que vai acontecer na vida lá do outro, lá fora. Porque tem uma coisa que é os valores do grupo, tá? Então, assim, ó, eu ainda falava agora de manhã, né? Uma empresa que eu fui visitar. Oi. Tá me ouvindo? Oi? Tá aí? Sim, Eu estava falando hoje de manhã na empresa que eu estava, tá? Eu disse, gente, eu trabalhei no Sicredi por 12 anos, tá? Na agência que eu trabalhava eram 25 colaboradores. A impressão que eu tenho é que eu vivi 25 vidas ao invés de ter vivido só a minha. Porque não era só quando eu levava um xixi, quando me puxavam, me chamavam a atenção que eu tinha um dia ruim. Era por todos os outros e talvez pelo outro era pior. Entendeu? Eu ver que estão negligenciando com outra pessoa nossa, eu me boto mesmo, a palavra é essa, né? Lá fora a gente fala, a gente se bota e vai para cima igual um leão mesmo. Então, tipo, nossa, eu vivia me importando com esse distrato do grupo, é muito mais sério, assim. E é quase como se aconteceu cenas assim, numa outra empresa que eu trabalhei, a pessoa chamou a mim e a minha equipe. E na minha frente me destituiu totalmente, assim, me tirou da cena e deu aquele feedback negativo para a equipe toda, né? E nossa, tinha pessoas ali que eu sabia que tinha uma menina que não comia, não almoçava. Ela só almoçava quando eu chamava ela. Tão nervosa que ela era com meta e coisa. E eu digo, ela desconsiderou tudo isso. Nossa, eu preparei o ataque assim, né? Não, vai ter dia e hora. E fui falar com ela e disse, olha, vou te dizer só uma coisa, não precisa de mim aqui, porque tu faz muito bem o trabalho que tu acha que tem que ser feito, né? Para começo de conversa. E, a meu ver, tu deverias ter me chamado, tipo assim, trago sempre para mim o problema, vem comigo, fala com gente do teu tamanho, tipo assim, vem pro meu lado que comigo não vai ter problema, a gente vai bater um papo legal. Agora não pisa nos que estão na volta ali, que são os meus. Não sei se tu sente isso, assim. Até porque tu falou dos irmãos, provavelmente... Isso na questão familiar é bastante forte, né? Eu tenho irmãos mais velhos, irmãos mais novos, tenho meus pais, todos, né? Tudo certo. Mas eu sinto aquela questão, não, é eu que sou responsável pela família. Eu tenho que tomar as dores, eu tenho que tomar as rédeas, eu tenho que resolver os problemas. Levar soluções... Tudo que acontecer, vocês têm que trazer para mim. E, gente, eu fico pensando, será que... Quem olha de fora deve ser até engraçado, né? Sim, às vezes as pessoas perguntam, tu é a mãe? Tu não tem mãe? Ou alguma coisa do tipo, sabe? Não, tudo certo, eu troco as minhas ideias com a minha mãe e tudo, mas é sempre eu que tenho que dar a ordem. E não é, né? E isso na questão de trabalho também... Ai, só um minuto. Pode seguir falando. Na questão de trabalho, uma questão muito difícil para mim é a questão de delegar tarefas. Delegar tarefas, para mim, sempre foi um desafio muito grande, porque eu pensava, se não for eu que tiver que fazer aquela determinada tarefa, não vai ficar bem feito. Então, é muito difícil eu pedir para alguém fazer, porque eu não sei como é que a pessoa vai fazer, não sei se a pessoa está fazendo bem feito, não sei como é que vai ser o resultado. Então, eu queria fazer sempre tudo. E aí, acabava, né, aquela bola de neve, porque não dou conta de tudo. Mas sempre quero dar, sempre quero abraçar o mundo e resolver tudo. É uma ilusão que a gente tem o controle, né, Gabriela? A gente tem uma ilusão que está controlando tudo, né?
Que eu acho assim, ó, é aquela, eu acho que o sentimento é assim, bom, se eu tiver no controle, por mim nada vai passar. Eu não vou deixar passar. Mas se tiver na mão de uma pessoa que não é tão atenta, ela pode se prejudicar o projeto todo e tal. E uma coisa importante sobre estar no controle. Eu demorei a aprender e o dia que eu descobri isso, assim, acho que foi um alívio, assim. Porque a gente se cobrar tá sempre no controle, as pessoas olham e pensam isso. Ai, tu gosta de mandar, tu gosta de comandar a coisa. Não, um dia eu descobri que eu gosto de saber que alguém tá no controle. Alguém. E como a gente questiona os nossos gestores, os nossos pais, a gente nunca acha que eles estão fazendo tudo que tem que fazer. Todas as lideranças, a gente adora os nossos líderes. A gente admira eles, mas a gente está de olho. Se ele der um sinalzinho que ele vai pisar na bola, a gente está ali para pular e salvar o mundo. Perfeito. Mas ter alguém no controle. Menina, eu tinha dificuldade de andar na carona do meu próprio carro. Se alguém fosse dirigir, eu estar no carona, nossa, me dava dor de cabeça. Me deixa guiar, então. Tô cansada, mas me deixa que eu guio. Eu até hoje gosto que ninguém dirija meu carro. E são detalhes, né, Kelly? São coisas tão pequenas. Eu nunca vou me esquecer que nos nossos primeiros encontros, assim, que a gente fez, né, que eu fui descobrindo que eu era tipo 6, tu olhou pra minha bolsa gigante, mas gigante, né, enorme. Gabriela, por que tu anda sempre com essa bolsa? E aí eu abri, te mostrei, eu te falei, enfim. Eu tinha até lanterna dentro do carro. Se eu estiver dentro do carro e um dia acabar a luz, não sei, eu preciso de uma lanterna, eu preciso de uma chave de fenda. Quando eu comecei a viajar, porque eu viajo muito a trabalho, eu levava inúmeras malas, inúmeros livros, que eu pensei, eu posso precisar isso na terça, na quarta eu posso querer ler esse livro. Então, eu tinha a casa dentro do carro. Não tinha bolsinha de remédio, assim, para primeiros socorros? Remédio, nossa, tudo, Kelly, tudo. Até alicate dentro da bolsa. Para quê? Quando é que eu usei um alicate de ferramenta, não de cutícula? Imagina! Então foram coisas que eu assim, coisas pequenas que eu pensava, não imaginava que aquilo era por causa do meu perfil, né? De ter que ter tudo perto de mim. E aí, umas atitudes que eu fui tomando foi diminuir a bolsa, diminuir a mala. Hoje em dia, tipo, isso me libertou. Claro, que trabalheira, menina, mas que trabalheira tudo isso. Era uma trabalheira. Então, hoje em dia, a bolsinha pequena, uma carteira, o celular, o óculos e Deus. E se alguma coisa der errado, tem cartão de crédito. E se alguma coisa der errado, tem outra solução, vai aparecer. Então, isso foi libertador para mim, Kelly. Que legal. E é uma questão de conhecer o teu perfil, né? Eu nunca imaginava que tudo aquilo acontecia por causa que eu era um perfil controlador. Tu sabe que pode acontecer de tu... Aqui em casa, eu tive duas vezes, assim, que eu me surpreendi com a mesma coisa, tá? Eu tinha um costume de fazer compras e manter meu congelador lotado. E houveram 2 vezes que eu fui no mercado, comprei tudo e eu não tinha onde guardar. E aconteceu uma primeira vez e eu fiquei um pouco envergonhada, assim, na época eu tinha um namorado, eu fiquei um pouco envergonhada daquilo, tipo assim, como assim tu foi no mercado, tu não sabia que já tinha carne para um mês ou sei lá o que, né? Tá. E aí eu me fiz de bobinha, assim, peguei, eu vou pegar e vou, esses potinhos aí de comidinhas que eu fiz, eu vou pedir para minha mãe se ela não quer, dei um jeito de dar uma, né, ali na primeira vez. Só que aconteceu uma segunda vez. Quando aconteceu a segunda vez, eu pensei assim, não, para aí. Quando é que isso acontece? Que eu já tenho tudo que eu preciso e mesmo assim eu vou lá e reforço o meu bunker, né? Uhum. Se acontecer uma tragédia, aqui em casa tem comida para 3 famílias por um bom período. O que é legal a gente entender que isso é um sinal nosso mesmo, pra gente mesmo, de que a gente está um pouco inseguro com alguma coisa, entendeu? Uhum. E então, assim, bom, daqui a pouco tu tá de boa, mudou a bolsa, mudou tudo, daqui a pouco tu inventa de dar aquela vontade de ter o alicate.
Ai, eu preciso ir pra rua com esse alicate. Aí é bom você olhar e dizer assim, tá, mas o que que tá pegando? Onde é que eu tô insegura? Eu tô precisando desse alicate, que eu já sei, que eu já aprendi que não precisa. Mas não renegar, dizer, ah, eu tô regredindo, não é regressão. Mas pode ser a gente chama isso de sinalética, sabe? É, Alguma coisa tá me mostrando assim que eu preciso olhar para isso, né? Então, assim, eu tenho momentos assim que eu me permito fazer as compras e abastecer, e aí eu já digo assim, ok, já temos tudo que precisamos, agora a gente precisa consumir, porque eu não comia as coisas que tinham lá. Eu seguia comprando coisas novas. Eu tinha carne congelada e aí eu inventava que eu gostava mesmo era de comer uma carninha que eu comprei fresca. Aí comprava bife, essas coisas que eu não congelava para fazer na hora. Eu digo, mas por que eu não usei o que tinha lá? estava da segurança de saber que estava ali. Que É, estava ali, estava tudo ali pro dia que viesse uma pandemia e tu precisasse. né? É Mas isso assim, aí. ó, só que aí eu comecei a pensar, bom, ok, tudo bem. Mas aí depois do dia que eu tiver dinheiro, eu vou guardar o dinheiro na poupança, eu não vou usufruir daquele dinheiro, eu não vou investir, eu não vou fazer esse dinheiro girar, porque vou preferir ter ele congelado lá. Ah, não, não, não. Aí eu não quero ficar assim, cavarenta, sabe? Vou guardar para quando precisar. E aí tu te prepara, tu guardar para quando tudo der errado? Ah, não, né? Também não, né? Kellen, Então eu vou assim, ó, eu vou dosando, entendeu? Eu compro e aí eu digo assim, não, agora tem que consumir para poder comprar de novo, senão não pode comprar. Vai eu consumir. umas questões assim, mas não com alimentos, mas com roupa, com coisas pessoais, bolsas. Eu sabia que eu tinha ali bolsas de N marcas, mas eu não usava. Não Mas eu sabia usar. que estavam ali Eu tenho com roupa também. Não uso. meias fechadas no pacote por anos. Porque eu pensava, não, essa meia aqui eu tenho que deixar ela limpinha, bem novinha, pro dia que eu precisar usar uma meia nova no médico, enfim. Gente, aí o que que eu pensei? Diagnostiquei isso e comecei a virar a chave. Não, vou botar tudo no uso, agora vai tudo pro uso até o dia que furar. Então, foi uma questão que também eu fui mudando. Eu É, sabia que porque estava senão a gente trabalha a gente trabalha bastante, trabalha bem para ter as coisas boas. Só que aí a gente quer colocar num congelador ali, deixar empedrado aquilo para poder seguir trabalhando e consumindo outras coisas, mas não usufruindo daquele sucesso que a gente gerou, daquele resultado que a gente gerou, né? Então, assim, é dia a dia, como você está dizendo, é perceber nesses pequenos detalhes, que eu já tô com mania de guardar coisa de novo, sabe? E se trazer de volta, revisar as gavetas e dizer, vem cá, eu agora nessa função de pandemia, muitas pessoas fizeram isso, dar uma revisada nas coisas que tinha muita coisa que a gente nem tinha tempo de olhar, né? Então, roupa, utensílios da casa, eu tive uma mudança nesse meio tempo, então foi ótimo. E eu percebi que eu tinha muita coisa só para dizer que tinha mesmo, como tu está descrevendo. E aí eu digo, não, o que que eu vou doar? Vamos fazer girar isso. E o que ficar tem que girar. Tem que girar e tem que usar. E ficou bom, assim. Mas uma outra coisa que eu quero te perguntar sobre roupas. Esses dias eu entrevistei uma cliente que é uma tipo 4. Tipo 4, ele gosta de muito detalhe. Sabe? Ela foi contando, eu gosto de botar echarpe tal, com isso, aquilo. Que legal. Eu sempre admirei quem faça isso, mas para mim, é melhor menos informação, menos coisas, menos detalhes, para eu ter mais controle, eu acho. Eu fiquei com essa impressão, assim, de que era para facilitar o controle, né? Menos itens, sabe? Como é que é para ti isso? tem duas questões. Primeiro, antes de eu me conhecer realmente, eu precisava me sentir bem na roupa que eu estava. Senão eu não sentia autoconfiança. Eu preciso me sentir bem, me sentir bonita. Depois que eu percebi que isso não é através disso que eu vou trazer, que eu vou me sentir bem, que eu vou me sentir, que eu vou ter confiança perante as outras pessoas. Eu simplesmente, Kelly, se eu puder hoje, eu saio de roupa de academia segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Por quê? Simplificou. Eu preciso coisa prática.
O cabelo, dá pra ver, ó. Cabelo, não uso mais secador, não uso mais chapinha. Cílios, eu já coloco aquele que dura um mês, porque eu preciso coisa prática. Que eu sei que eu vou viajar e eu não vou esquecer nada e vai ser prático, entendeu? Não gosto de detalhes, não sou daquelas pessoas que ficam me emperiquitando. Claro, existem os momentos, né, que eu vou querer me arrumar mais, que eu vou querer colocar um salto, enfim. Mas para mim as coisas precisam ser práticas. E a autoconfiança tá lá em cima, que se permite estar ali do jeito que tá se sentindo confortável, e a autoconfiança tá muito mais presente do que antes, né? Porque se arrumava, e mesmo assim não ficava bem. Eu achava que me arrumar ia me trazer autoconfiança e não era isso que ia me deixar confiante, que eu ia conseguir pisar firme. Não. Hoje em dia, eu saio da maneira que eu estou com vontade de sair. E assim, eu me sinto muito confiante, muito mais do que antes de eu me conhecer. Porque eu sei que eu tenho muitos outros benefícios do que estar bem arrumado. E do que a gente cria um processo gigantesco para poder, no final, dizer assim, tá, e aí? O que gerou todo esse trabalho, né? Eu queria trazer aqui, se tu puder compartilhar com a gente, qual que é a tua profissão? Eu sou médica veterinária e eu trabalho numa empresa de saúde animal, dou assistência técnica em fazendas, então o meu mundo para não dizer 100%, eu vou dizer 99,9% masculino. Aquele 1% maravilhoso a Gabriela representa. Isso mesmo. E a Gabriela, fisicamente, assim, ela tem uma aparência de bonequinha, assim, né? Toda pequenininha e tal. E a gente, quando começou o processo, tinha muito essa necessidade, parece, de se impor, de ser maior do que era, né? Fisicamente, de através da fala, da energia, da postura, se fazer maior, né? Ou seja, não se aceitava muito sendo quem era, como era, ponto, né? Então, tem todo um trabalho muito legal, né, Gabriela, de aceitação da tua aparência, de gostar disso, de, inclusive, começar a admirar e mostrar também, né? Se mostrar mais ao natural, sem se preocupar em querer parecer ser algo, né? O que eu acho que isso é a maior manifestação de autoconfiança que pode existir, né? Da gente se aceitar e de se despreocupar, né? Bem isso, Kelly. Eu procurava confiança em outras coisas que eu achava que eu conseguiria controlar e aí aquilo ia me dar confiança. E aí eu comecei a ver que não, que por mais que eu estava numa equipe que era só homens, eu tinha ali o meu momento, eu tinha o meu momento de eu mostrar que eu era capaz, que por mais que eu tenho esse rosto de pessoa mais jovem, que eu sou baixinha, eu sou capaz também de estar numa equipe, eu sou capaz de estar no cargo que eu estou atualmente. E o teu cliente também é uma pessoa do campo, também a maioria é homens, né? Também tem isso, esse contato de ser respeitada, não precisar fazer força para ser respeitada quem é, né? Porque é bem isso, a gente quando não reconhece força no que a gente já tem, a gente acaba tendo que exagerar, e aí isso é que destoa, né? E fica agressivo, e fica... não dá para entender por que a pessoa tem esse jeitão. Ela tá tendo que se montar fortona e tal, sem necessidade. Porque isso não isso é uma crença, né? Que a pessoa tem que ter uma postura mais agressiva, porque vai trabalhar com bicho e tal. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem outros pontos que eu fui mostrando assim perante os meus clientes, os pecuaristas e a minha equipe, que foram me salientando, foram fazendo eu crescer cada vez mais, né? Como não é porque eu tenho 1,53 de altura que eu não sou capaz de montar um projeto, que eu não sou capaz de fazer uma boa apresentação. Então, essas questões eu fui trabalhando e fui conseguindo mostrar, porque antes eu tinha muito medo de ser julgada, eu tinha medo de abrir a boca em reuniões. Eu pensei, não, peraí, esse autocontrole, aí veio um benefício de querer ter o autocontrole de tudo, né?
eu querer ter o controle sobre mim. Não, peraí, eu sou capaz, eu vou lá e vou fazer. Então, Eu vou me isso expor e ninguém vai me atacar e ninguém vai fazer nada disso. aí foi, assim, ó, uma mudança de chave fenomenal na minha vida. Que legal. Bota a cara a tapa e se vier... E relaxa, né? E relaxa, confia no teu taco ali que tu tá... tu tem conhecimento, tu vai te destacar pelo conhecimento e pela tua segurança, né? E a gente, quando quer... se a gente para pensar, o tipo 6 ele é muito confiável, as pessoas confiam muito nele. Ele expressa isso porque ele faz, como eu digo, um trabalho muito bem feito, ele é coerente, ele é comprometido, ele gosta de falar a verdade. Então, quando a gente se conecta com as pessoas que dão valor a isso, tem gente que não é, isso não é prioridade, tudo bem. Mas quando te conecta com essas pessoas, a gente inspira confiança. Né? Então, no meu trabalho, por exemplo, eu sempre digo, nossa, eu sou abençoada, porque por algum motivo as pessoas sentam na minha frente no primeiro encontro e elas confiam a mim aquela expectativa que elas têm de que elas sabem que com aquele trabalho elas vão conseguir conquistar uma mudança ali na vida delas. E elas abrem a boca e falam. E a coisa já... É que assim, o tipo 6, ele preza muito pela palavra. Então, se tu falou alguma coisa, o tipo 6 se compromete com aquilo e vai cobrar daquilo também. Então, se uma pessoa, por exemplo, tu é tipo 6 e tu preza pela palavra do outro contigo, tu vai fazer isso pro próximo também. Sim, sim. Então é a questão de passar confiança. Eu gosto de ter confiança nas pessoas, então por isso que eu sou uma pessoa confiável. Exatamente. Só que aí, só pra gente encerrar, eu lembro de uma amiga, e ela tinha um filho adolescente, e ela dizia assim, eu sabia que ele tinha mentido. Eu sabia, mas eu queria que ele confessasse, porque a verdade é acima de qualquer coisa, porque onde já se viu como é que me mentiu uma coisa dessa, tá. A gente, por ser verdadeiro, e aí, claro, depois que a gente se estuda um pouquinho, a gente deixa cada um ser o que quiser ser. Mas no início, a gente cobra um pouco isso também, né? Como assim? Eu faço tudo isso para ser verdadeira, para ser franca, para tal, e a pessoa se dá o direito de me mentir na minha cara, assim. Perfeito. Ofende profundamente, né? O tipo 6, ele muitas vezes ele não aceita que as pessoas sejam diferentes daquilo que ele valoriza muito. Que é a questão de ser verdadeiro, de não mentir, de ser pessoa confiável. Esses dias eu até estava conversando com um amigo meu e eu dizendo eu tenho muito medo que as pessoas me mentam e isso me machuca tanto, sabe? Alguém me mentir. Pode ser uma coisa pequenininha, mas ele me mentiu ou ela me mentiu e aquilo me machuca muito. Essa pessoa já confunde, né? Já pode mentir coisa grande também. E aí? E aí eu já me armo toda, né? Uhum. E aí eu até uma brincadeira. Nossa, em outra vida eu devo ter sido muito traída, eu devo ter levado muita mentira, ou o contrário, eu menti demais na outra vida, porque me machuca tanto. Alguém me minta, porque eu penso, mentiu coisinha pequena, vai me mentir o resto da vida por coisas grandes. É bem isso que tu comentou. É difícil, gente. É difícil. Dá trabalho. É um dia após o outro, sabe? Essa caminhada eu acho que vai durante toda a vida. Mas é muito importante a gente conhecer. É importantíssimo para um tipo 6 saber que ele é tipo 6. E eu não sei se tu já tá nesse momento, assim, mas depois de um tempo eu comecei a compartilhar com as pessoas que eu convivia, mais de perto, as pessoas de casa, eu comecei a contar essas coisas. Assim, olha, isso que tu estava falando para esse amigo, para mim é muito sério a mentira, porque a pessoa lá do outro lado, o 6 é assim, ó, tu pode dar a pior notícia da vida. Pode dar, pode dizer, pode dar pedrada, não importa, mas é verdade? Então tá, não tem problema. Vai doer, vai doer, mas ele vai sofrer menos, ele vai... E porque se tu vem com rodeio, tu vem... Às vezes as pessoas acham que é melhor fazer isso, né? Não vou contar para ela isso, tal, isso e aquilo. Olha, eu tinha uma amiga que era homossexual. E todo mundo percebia. De alguma forma as pessoas percebiam, alguém fazia uma insinuação, alguma coisa assim. E eu achava que ela sabia.
E eu dizia assim, mas que história é essa de ser minha melhor amiga? Ora, onde já se viu? Todo mundo tá sabendo disso e pra mim ela não conta. Já Que passei por isso. história é essa de ser minha melhor amiga? Não sei o quê. Menina, o dia que ela me chamou, que ela marcou um café, preciso conversar contigo e Ellen, só um tal. minutinho. Vou ter que pegar meu carregador. Tá bem. Tá? Eu vou contando essa história. O dia que ela resolveu me contar e sentou e chamou para um café e tal, eu me dei conta que ela não sabia do que se tratava. Simples assim. E aí fiquei eu com vergonha, né, de ter achado assim que ela me traía, sabe? Que ela não tinha me contado uma coisa que ela nem sabia. Ela vai e me conta isso, eu me descobri e tal. E eu tipo assim, como assim tu não sabia? Não, não sabia, tal. Eu conheci uma pessoa, isso e aquilo, entendi. E eu digo, gente, eu achava assim que ela tava mega me traindo, assim, né? Eu já passei por uma situação bem parecida. E aí a gente já pensa, nossa, essa pessoa eu não posso confiar, nossa, essa pessoa é mentirosa, já faz aquele filme. E era uma coisa tão pequenininha que a pessoa estava precisando de ajuda, inclusive, né? Imagino. Mas tem isso nas relações. Eu tinha isso muito nas minhas relações com os meus amigos. Eu pensava, como eu geralmente não estava na cidade, viajando a trabalho, eles se reuniram e não me avisaram. Estou sendo escanteada. Não me consultaram, Não Gabriela. me Como assim consultaram. resolveram isso? Não me consultaram? Ué? Uhum. Vamos fazer um churrasco, nem me perguntaram se eu poderia ir. Eu tenho que saber de tudo, quem vai, qual é o cardápio, onde vai ser. Isso é um sofrimento. A gente prometeu que não ia falar só a parte ruim, né? A gente assusta. Mas, assim, tem muita coisa boa. Tudo isso, como a Gabriela disse, assim, eu acho que o mais importante que eu estava falando ali, de compartilhar com as pessoas que a gente ama, né? A coisa de dizer a verdade, né? Eu comecei a dizer, mãe, olha, para mim é muito sério se tu combina uma coisa e tu chega em cima da hora e tu simplesmente desmarca. Perfeito. E desmarca Perfeito. assim, de boa, nem sofre. Eu fico um dia inteiro sofrendo. Aí, claro, hoje em dia eu não sofro tanto, mas assim, sabe, me conta a verdade. Elas costumavam me ligar quando a coisa já estava 300% pior, né? E aí, quanto tempo que vocês estão com esse problema? 2 meses. Eu digo, tá. Então, todas as vezes que eu ia almoçar, vocês me esconderam isso, né? Isso imagina, a Esses dias eu traição. na internet, não sei se tu viu, que dizia assim, alguém comentando, eu não te contei porque eu achei que tu ia ficar preocupado, que ia te fazer mal. E aí a pessoa respondia, poxa, me conta a verdade que depois eu resolvo o que eu faço com ela. E eu me resolvo. Eu dou um jeito nisso. Se eu vou ficar mal, se eu vou ficar bem. Mas me conta a verdade. Claro! E é isso, né? Então, acho que à medida que a gente vai se entendendo, vai ficando mais claro, cada coisinha dessa que tu falou, a gente não sabia nada disso, né, Gabriela? A gente não fazia ideia de nada disso. A gente vivia, eu digo sempre que é uma caminhada às cegas, assim, entendeu? A gente vai indo, vai batendo, bate com a cabeça, daqui a pouco sofre. E aí, quando a gente sabe, a gente já não fica tão inocente, assim, se jogando em situações que nos fazem mal. A gente olha, eu já sei que esse tipo de situação para mim é mais delicada. A gente se preserva mais, se cuida para não se machucar. E quando a gente compartilha, as pessoas também vão aprendendo que existe sim um código. E esse código é possível de decifrar e que, né, a pessoa começa também assim, a pessoa que te ama ali, a tua mãe, teus irmãos, eles vão dizendo, cara, eu quero que tu fique bem, jamais quero ao te dizer uma coisa ou te esconder, porque eu quis te proteger até eu acabar te fazendo muito mal, não quero isso. Então aí aos pouquinhos a gente vai também ensinando para as pessoas. Isso nos relacionamentos sempre foi um grande problema para mim. Os relacionamentos amorosos, né? Sim. Não família. Porque antes de me conhecer, essas coisas ruins, vamos dizer, os pontos ruins, eu procurava no outro, sabe? Eu procurava sempre parceiros que fossem me suprir daquilo.
E aí, depois que eu aprendi que não é assim, eu tenho meu valor, eu sou confiável, eu sou isso, eu sou todos os benefícios do tipo 6, quando eu descobri, eu comecei, eu não preciso de uma outra pessoa para tentar suprir aquelas coisas, para Eu tentar me já trazer tenho. autoconfiança, isso, perfeito, para eu me trazer autoconfiança, para sentir no controle. Não, eu tenho que estar assim comigo. E aí começou a mudar essas questões da minha vida. A gente vai fazer uma rodada especial falando sobre relacionamentos e a Gabriela tem bastante coisa para contribuir. Nesse primeiro momento, nessa primeira jornada aqui, a gente quis dar uma ideia geral da experiência, da descoberta. E no próximo a gente quer, assim, bater um papo sério, falando sobre como é que essa gente se relaciona, como que é esse negócio. Como o autoconhecimento, ele atinge todos os setores da nossa vida, né? Claro. Relacionamento profissional, saúde, tudo. A gente está em todas essas cenas, né? É a mesma pessoinha agindo, né? Então, a gente vai... normalmente, num processo, a pessoa vem com um objetivo. Eu quero uma meta X na área profissional. Bom, a questão é que a gente vai passar por um processo de autoconhecimento e essa pessoa vai mudar em todas as áreas. Ela vai ter resultado e êxito em todas as áreas. Por isso que é sempre muito melhor o resultado do que o que a pessoa veio buscar. Porque ela não se dá conta disso, né? Sabe quando a gente dizia assim, não vou levar problema de casa para o trabalho para casa? Não existe. A gente está na cena. Eu não vou conversar, talvez ficar passando o tempo do dia de trabalho falando dos meus problemas, mas o sentimento daquela preocupação está comigo ali. Então, eu vou ter um dia de trabalho influenciado com aquela energia do que está me preocupando, sei lá, uma pessoa da família com uma doença, a preocupação do Covid, por exemplo, no momento, a gente quer que as pessoas que a gente ama estejam bem, a gente tem que sentar para trabalhar, mas a gente não vai deixar, não, agora eu vou tirar o coração, vou deixar aqui na geladeira e tá tudo certo, né? Mas, enfim, meu amor, como sempre, Eu sempre digo, é uma vida antes do autoconhecimento e uma vida pós-autoconhecimento. E uma vida de eterna evolução, né? Porque não é uma coisa prática também, né? A gente segue se descobrindo, né? Eu olhando a Gabriela um ano atrás, não faz muito, um ano atrás, a diferença, a evolução que eu tive na minha vida e comigo mesmo. Isso tudo foi trazendo benefícios em todos os setores da minha vida. E aí a gente gosta disso, depois não quer parar, né? A gente só quer melhorar. É viciante. A gente não quer... O pior é que quer trazer todo mundo junto, né? Isso aí. A gente não perde... A gente não perde mais tempo com uma questão. A gente olha para ela e sabe, o que eu tenho que fazer para resolver esse negócio? Porque eu não preciso mais ficar uma vida numa relação sofrida, numa profissão. Não, eu tô sentindo isso, tá me incomodando. O que eu tenho que fazer para melhorar? Né? Perfeito. Assim, como sempre, né? Uma delícia falar contigo. Esse é um tema que ele é inesgotável, graças a Deus. A gente vai passar o resto da vida descobrindo coisas sobre como a gente é, superando, vibrando, ficando feliz porque a gente está melhorzinho, um pouquinho melhor, né? É verdade. Aí esse dia que que o meu amigo entrou no carro assim, todo enfesado, eu digo, gente, ele não sabe o que é um ataque pro tipo 6. Eu estava quase sendo atacada, né? E se ele não faz ideia do estrago que é isso. Só que eu consegui ficar calma, eu consegui sair com o carro, eu consegui acalmar ele, porque eu sabia já do perfil, né? Eu digo assim, nossa, que legal, eu nem joguei o carro contra um poste, que bom. Superação. Ela fala isso, Gabi. É impressionante a mudança na tua... É visível ver. Antes tu tinha quebrado tudo, tinha capaz de bater nas pessoas, de jogar o cachorro pela janela. Hoje em dia, tudo certo. Eu vou conseguir resolver. Não sei como, mas vai dar certo. Exato. Então a gente tem essas pequenas conquistas, né? Que só a gente sabe o quanto trabalhou para tê-las, assim, os segundinhos de felicidade. Então é isso, meu bem. Te agradeço muito, muito, muito. Eu te agradeço. Desejo vida longa aí de descobertas, né? E que a gente possa sempre estar cruzando os nossos caminhos aí nessa caminhada, se apoiando também. É isso. Obrigada, adorei a conversa. Mais uma vez foi muito bom e foi até
é uma conversa como se fosse um bate-papo mesmo, mas a gente sempre leva coisas boas, né? Uma releitura de tudo isso, de toda essa tua experiência também, né? Para ti também. E ainda mata um pouquinho da saudade, É né? verdade, meu amor, é verdade. Então tá, agradeço e vamos encerrando então aqui a gravação. Muito obrigada.